O reino de Deus tomado à força. Queria falar sobre essa passagem que está em Mateus 11:17. Não, perdoe. 11, capítulo 11, versículo 12, onde diz que o reino de Deus é tomado à força e com violência se usa, para isso. Eu lá na denominação, lá batista, há mais ou menos 18 anos, fiquei lá dentro. Eu aprendi que nós teríamos que se esforçar para entrar no reino de Deus, para se conquistar o reino de Deus, E a gente passa por cima da graça se a gente entender dessa maneira, porque o reino de Deus, ele não é conquistado pelo homem, ele foi conquistado na cruz por Cristo, para que nós possamos fazer parte dele. E é por graça, não é por esforço humano. Nada que a gente possa fazer somos merecedores do reino de Deus. É dado gratuitamente, então é por graça. Então como é que a gente entende essa passagem? Não, primeiro a gente tem que entender que João Batista estava preso. A cúpula religiosa, com o seu rei Herodes, ou então seu filho, não lembro agora, prenderam João Batista, porque João Batista não se unira a eles, João Batista pregava ali a vinda do Messias, ele anunciava nessa chegada. E essa cúpula religiosa, ela tinha a responsabilidade de guiar o reino de Deus, que na época de João Batista e de Cristo, o reino de Deus era Israel. Então, eles tinham essa responsabilidade. Deus tinha dado a eles, como mestre da lei, sumo sacerdote, anciãos, essa cúpula religiosa, eles tinham essa responsabilidade. Então, eles se apropriaram do reino de Deus e faziam o que eles queriam, Então, é isso que eles fizeram. Eles perseguiam aqueles que não aderiram a eles, dentro de Israel, e eram perseguidos, presos, maltratados, como a igreja de Cristo foi, e perseguida e maltratada. Então, era relacionado a eles que Jesus estava falando, que o reino de Deus foi tomado à força, porque eles usavam de força e violência, porque eles detinham o reino de Deus, que era Israel na época, Então, o entendimento que se tem dentro das denominações é que o reino de Deus é conquistado, lendo esse versículo. E na verdade não é. Quando você vai para Mateus 21:43, tem uma colinha aqui do lado, não dá para guardar na memória. Então, Mateus 21:43 diz que o reino de Deus seria tomado, tirado deles e dado a um povo que produza frutos. Então, na época, sim, o reino de Deus era Israel. Cristo não tinha ido ainda à cruz. Ele tinha a missão ali de pregar o evangelho primeiro para o seu povo. Livrar o seu povo da mentira, desse sumo sacerdote, dessa galera aí, E pregar também, a graça, a salvação pela graça. Então é isso, a gente tem que ter muito cuidado, quando a gente vai ler as escrituras, a gente tem que buscar dentro dela todo um contexto, toda uma história, um contexto cultural, separar, o anticruz, pós-cruz. Anticruz, antes da cruz, antes que Cristo e a cruz, o reino de Deus era Israel, era o povo eleito. Entendeu? De Deus. E pós-cruz? O reino de Deus é a todas as nações. Não tem um povo eleito com uma nacionalidade como era Israel. O reino de Deus hoje, em pleno século XXI, está espalhado por todas as nações. Está em todo o mundo. E que pena, que a gente hoje vê as denominações fazendo a mesma coisa que a cúpula religiosa judaica, se apropriando do reino de Deus e ditando quem é salvo e quem não é. Se você não fizer parte de uma denominação, se você não fizer parte de uma religião, você não faz parte do reino de Deus. Era assim que também pensava a cúpula religiosa. Todos aqueles gentios que
quisessem fazer parte do reino de Deus, eles tinham que passar pela circuncisão, seguir toda a lei. Então o que acontece nas denominações? Mesma coisa. Você tem que seguir toda a regra da denominação para fazer parte do reino de Deus. Para você ver a similaridade. Então cuidado. Se você está numa denominação que tem uma cartilha, onde você tem que prestar conta, onde você tem que cumprir todas aquelas regras que eles ditam para você, não é reino de Deus. O reino de Deus não tem essas regras que o homem colocou e determinou. O reino de Deus é livre. Ele produz frutos. O reino de Deus produz frutos. Está em toda parte da terra, porque a igreja é um povo, não é um local, não é um ambiente fechado, não é uma denominação. Não, o reino de Deus é um povo espalhado por toda a terra, está em todos os lugares. Então eu queria deixar essa mensagem para todos e ficam com o Cristo ressuscitado. Graça e paz.